Shalom, shalom. Hoje nós vamos lá em 2 Crônicas 26, né? 2 Crônicas. As crônicas foram escritas em relação às histórias dos reis de lá de Israel, Judá. Vamos lá. Hoje, no 2 Crônicas 26, vamos ler sobre o reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou Uzias, né, que era com 16 anos, e o constituiu rei no lugar do seu pai, Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Segundo tudo que fizera Amazias, seu pai, ele também fez corretamente perante o Senhor. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o de Jabene e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas, né? Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renomeou seu nome, né, e espalhou até a entrada do Egito, porque tinha tomado extremo forte. Porque assim, até os amonitas começaram a pagar impostos a Uzias, né, que estavam amando o reinado dele. Também edificou Uzias as torres de Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale da porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas de água, né? Ele pegou também, porque tinha muito gado. Ele, tanto nos vales como nas campinas, ele tinha muitos lavradores, vinheteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era muito amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Mazias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças de famílias, homens valentes, era de 2.600, e debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 300.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, especialistas, destinados para torres, campos de muralhas que atiravam flechas em grandes quantidades de pedras e flechas. Divulgou-se sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte, poderoso. Aí vamos lá, Uzias é atacado de lepra. Olha só. Mas havendo se fortificado, exaltou-se seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, somente o sacerdote Azarias daquela época entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, porque nós, sacerdotes, filhos de Arão, é que são consagrados para esse tipo de mistério. Sai agora do santuário, porque transgredistes, e nem será isso honra para a parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, tirou o incensário nas mãos para queimar o incenso, indignou-se com raiva contra os sacerdotes, e a lepra te acometeu. Lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto aos incensos, já saiu logo um monte de lepra na testa dele. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. Apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo deu pressa em sair do templo, visto que o Senhor ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte.
e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Enquanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha que história interessante. Isso daqui me chamou muita atenção, o reinado de Uzias. Ele fez um grande reinado. Deus ajudou ele a conquistar grandes batalhas. Ele levantou, fortificou as torres, né, em relação ali para fortificar as muralhas. Ele fez grandes feitos. Ele abriu mais cisternas de água, porque a água é uma riqueza até hoje, os dias de hoje. E ele fez plantações exuberantes, né, em campos e campos. Foi um reinado muito rico, muito próspero, porque Deus deu isso para ele, porque Deus viu nele bons atos. Bom, até um certo limite. Ele desobedeceu uma ordem. Naquela época, somente os sumos sacerdotes e os sacerdotes é que poderiam acender incensos ao Senhor nosso Deus. E ele quis fazer isso no lugar de um sacerdote. Ele era um rei. Cada um vem com uma missão, embaixo das ordens divinas. Deus é que levanta cada um de nós para um propósito. E não podemos passar por cima de regras. Naquela época tinha regra, só o sacerdote podia acender incensos ao Senhor. E ele quis fazer isso. Ele já estava lá. Ele, por muita devoção e por ele se sentir muito altivo, soberbo, porque ali também ele já estava se sentindo com poder. Porque o reinado dele foi de grande poder e prosperidade, de Uzias. Olha só, teve um grande início, espetacular, mas com um final muito triste. Desobedeceu uma ordem tão simples, respeitando a função de cada um aqui na terra. E ele desrespeitou, desobedeceu as regras do Senhor, que só os sumos sacerdotes que podiam acender incensos ao Senhor, queimar incensos ao Senhor, e ele quis fazer um ato que não fazia parte dele, não fazia parte da missão dele, do propósito dele aqui na terra. Isso acontece muitas vezes com um de nós aqui na terra. Às vezes a gente quer se meter em fazer a missão, o propósito do outro, que não nos convém, que nós não fomos chamados para isso. A gente tem que respeitar. Cada um tem o seu propósito. Eu não posso ultrapassar as funções de um médico, eu não posso ultrapassar as funções de um juiz daqui na terra, eu não posso ultrapassar em relação a um sacerdote que hoje em dia, né, pode ser um pastor, um apóstolo, um profeta. Eu não posso ultrapassar. Se eu fui chamada, de repente, para levar somente o ID, mas eu tenho a minha outra função aqui na terra, que é através dessa minha missão, dessa minha função, Deus usa até às vezes as nossas profissões, às vezes, para a gente cumprir um propósito, um chamado, se tiver alinhado com o que Ele quer. Não é qualquer coisa, tipo, se Deus chamou um jogador de futebol para ele brilhar dentro desse dom, desse talento dele, ele vai brilhar. Mas ele tem que ser um servo de Deus e ele tem que servir ao Senhor. Ele pode ter o talento dele, mas dentro da área dele, ele ganhar vidas para Jesus. Ele pode ser um atleta, mas ele pode ganhar vidas para Jesus. E não misturar os fatos, não misturar as coisas, não querer passar à frente, de repente, de um pastor, de não querer passar à frente, de repente, um pastor que unge pessoas em relação a levantar como profeta, como evangelista, como missionário. Somente um sumo sacerdote, que no caso de hoje em dia, de repente, um pastor, é que se levanta para ungir a cabeça com Deus, fala com ele para ele poder ungir alguém a levantar pastor, apóstolo, ou missionário, ou evangelista, mas ele está ali com essa missão, foi chamado para isso. Então, um atleta, um Neymar, um atleta que Deus deu esse talento a ele, no caso eu não sei se ele serve ou não a Deus, não vem aqui o caso, eu estou querendo dizer o exemplo. O Neymar, como jogador de futebol, que tem um grande talento que Deus deu a ele, esse talento a ele, para ele ser bem utilizado e ser um servo do Senhor,
vamos dizer, ele vai, chega e quer ungir a cabeça de alguém, querer levantar, de repente alguém é pastor, querendo ungir a cabeça de alguém, a pastor, evangelista, missionário, não é a missão dele. Ele não foi chamado para isso, tá entendendo? A gente não pode transgredir, desobedecer as regras. É a mesma coisa a gente querer desobedecer os mandamentos, os princípios divinos, né, os princípios de Deus. Não podemos ultrapassar o limite do que nos é dado. Nenhum de nós, né? Como um pastor também, ele não pode chegar dentro de uma sala de cirurgia e querer fazer uma cirurgia. Deus não deu a ele esse dom, esse talento, para ele chegar lá e servir dessa forma. Se ele for usado por Deus. Tem os que Deus levanta e tem os que Deus não levanta. Tem de tudo. Então, o que me chama a atenção aqui é o grande início de Uzias. Foi um rei formidável. Ele obedeceu, ele lutou as guerras que Deus queria que ele lutasse, ele venceu, Deus era com ele ganhou, ele expandiu o reino. Mas em compensação, final muito triste. Virou leproso por uma desobediência, por transgredir uma regra. E regra básica, que naquela época todo mundo sabia que somente os sacerdotes podiam acender incensos ao Senhor. A nossa adoração é diferente. Que se ele queria adorar a Deus, se ele queria cultuar o nosso Deus, ele poderia cultuar, adorar de outra forma e não fazendo a função dos outros. Não se metendo na função dos outros, na missão de outro, que não foi chamado para isso. Então, olha que interessante. A gente não adianta a gente começar bem na caminhada com Deus e pecar ou cair e fazer coisas que não, ele transgrediu completamente, ele mexeu em algo muito sucinto, muito sucinto. Aí você vai falar, poxa, mas tem outras pessoas que pecaram e Deus perdoou. Sim, mas tudo depende daquilo onde você está mexendo. Mexer em coisas, ali no caso, em relação a acender incensos no templo do Senhor, em adoração, aquilo ali era uma missão específica do sacerdote. Era alguém preparado para aquilo, é alguém que tinha aquele chamado de Deus próprio que levantou aquela família de Arão para isso, com essa missão, com esse propósito. Tanto que eles só tinham o propósito disso, de fazer todas essas coisas em relação ao templo. Quando eles iam para a batalha, eles não iam guerrear, eles não iam à frente da batalha guerrear, eles iam na frente da batalha com a Arca da Aliança, para Deus ir na frente das batalhas para ganhar as batalhas, mas eles não se metiam em pegar as espadas e começar a guerrear dessa forma. Eles guerreavam orando, fazendo o que tinha que fazer num papel de um sacerdote. Eles levavam a Arca da Aliança à frente das batalhas para Deus ir na frente, Deus dos exércitos ir na frente para já ter vitória. Mas eles faziam o papel deles, eles não saíam dali da missão deles. Eles não pegavam a espada e vou guerrear, eu vou entrar na frente do rei, na frente dos comandantes, dos soldados para fazer o que eles fazem. Não, cada um veio com a sua missão, com o seu propósito aqui para cumprir. Então, nós temos que nos atentar muito a isso. Se Deus nos chamou para algo, a gente não pode meter os pés pelas mãos fazendo o que Ele não pediu. Isso vale para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Entendeu? Então, é algo que ele começou muito bem, teve um grande reinado e um final triste. Pecou, caiu e foi desonrado perante o Senhor. Então, assim, a gente nem sabe se ele perdeu ou não a salvação, que isso aí é uma coisa delicada que só Deus sabe, de cada um de nós, né? Mas, assim, é algo que nos fica um ponto de interrogação. Será que isso não levou ele a perder a sua alma? Então, não adianta, às vezes, a gente colocar os pés pelas mãos, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, coisas que às vezes não é o nosso propósito, não é a nossa função. Às vezes eu não sou levantada para cantar, para louvar, assim, eu digo de forma que para levantar multidões para trazer para Jesus através de uma voz, não sou
sou levantada para outra coisa. Às vezes uma coisa pequenina, de repente, às vezes uma coisa, um ministério só da família. De eu trazer toda a família para Jesus. Pode ser. Então, cada um tem a sua missão, o seu propósito. Não vamos atropelar aquilo que não faz parte da sua alçada. Fica aqui essa grande história. Um grande começo e um final triste. Um final que ele se deixou levar pela emoção de um coração muito cheio, que ficou com muito poder, muita honra, muita glória, e acabou que no final tomando até a própria honra e glória do Senhor, querendo fazer coisas que ele não tinha que fazer, que não fazia parte da função dele. Então fica aqui essa grande história para a gente refletir.